Senhor eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servi, sempre confiando a Ele seguir. A todo aquele que nele crer, em sua glória o quer receber. Tu envies o trigo a furará, Yeshua me toca caburibi, caxinda vivo, aleluia, aleluia, Yeshua Raí. Feliz Páscoa! Cristo ressuscitou, Cristo vive e aqueles que creem nessa mensagem também viverão. Que Deus abençoe este momento que você estará conosco, compartilhando desse culto, ouvindo a palavra de Deus. Deus esteja contigo aí no seu lar, aonde você estiver, e que a alegria radiante da Páscoa, do nosso Senhor que vive, que venceu a morte, esteja também no teu coração. Nós iniciamos esse momento fazendo a invocação do nome de nosso Deus, para que Ele esteja conosco, em presente, em nome do Pai, que providenciou tão grande salvação, em nome do Filho, que morreu e ressuscitou por nós, em nome do Espírito Santo, que operou em nós a fé salvadora e nos conduz como instrumentos do poder de Deus para a sua missão. Amém. Irmãos, neste início de culto, nós que desejamos nos achegar a Deus, nós primeiro reconhecemos a nossa maldade, o pecado que habita em nós. Trazemos ao Senhor tudo aquilo que tem pesado em nossa consciência, toda a nossa culpa, tudo aquilo que temos feito de mal para o nosso próximo, contra o nosso Deus, para que Ele, por meio da sua graça, por meio da obra do Redentor Jesus Cristo, nos perdoe. Te convido para que nesse momento você confesse os seus pecados comigo com as seguintes palavras. Santo Deus e eterno Pai, conhecemos o nosso pecado. Muitas vezes nem nos damos conta que estamos pecando contra Ti e contra a Tua vontade. Abre nossos olhos em reconhecimento e arrependimento, pois pecamos por pensamentos, ações e omissões. Eles perturbam e nos deixam angustiados. Merecemos o Teu justo castigo nesta vida e na eternidade. Porém, Senhor, tem compaixão de nós e não nos condenes. Perdoa-nos por amor de Jesus Cristo, Teu amado Filho, que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E dá-nos nova vida,
solidária para com o nosso próximo, com o auxílio do Teu Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo. A todos que confessaram seus pecados, entregando-os ao pé da cruz, a mensagem de esperança da tumba vazia. O nosso Senhor pagou o nosso pecado e concede este perdão a todos que nele confiam. Como servo de Cristo e pastor da igreja neste mundo, proclamo a você que os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria ouvir a proclamação de Deus, da palavra de Deus, de que os nossos pecados estão perdoados, pagos na cruz do Calvário, confirmados no domingo de Páscoa com a ressurreição do nosso Senhor. Nós ouviremos as leituras bíblicas, primeira leitura do Salmo, neste dia, Salmo de número 16, que diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu servo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Sigo com as leituras, as próximas leituras, leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 34, quando temos a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Diz assim: Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Até aqui a leitura do livro de Atos, para este domingo de Páscoa.
Próxima leitura, Epístola de Paulo aos Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, onde Paulo chama o povo de Colossos para que se volte para as coisas que vêm do alto, para as coisas que vêm de Deus. Diz assim, capítulo 3: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Até aqui a leitura da epístola para esse domingo de Páscoa. Queremos ouvir a leitura do Evangelho para esse domingo de Páscoa, Evangelho que fala da ressurreição do nosso Senhor, no capítulo 28 do evangelista Mateus, onde diz assim: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, temeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Palavras do nosso Senhor, palavras daquele que ressuscitou, foi adorado pelas mulheres e que hoje vive ao nosso lado, nos acompanha dia após dia. A respeito deste Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, neste momento nós queremos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora vocês acompanham um hino.
Estamos no domingo de maior alegria para os cristãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo esteja com você neste dia. E que a celebração da Páscoa resplandeça na tua vida. Alegria nesse dia, esperança, alegria talvez não tão grande como das mulheres naquele domingo de manhã, as mulheres que foram até o túmulo. Porém, é preciso lembrar que até chegar este momento de alegria, provavelmente elas tiveram um grande momento de angústia, de tristeza, de aflição. Elas acompanharam os últimos passos de Jesus, quando ele se encaminhava para a cruz, crucificado e morto. Elas sentiram os momentos finais do seu mestre, do seu Senhor, do seu amigo. Para elas, o sábado deve ter durado uma eternidade, já que na sexta-feira elas não poderiam cuidar do corpo de Jesus, embalsamá-lo como era de costume naquela época, já que o sábado estava chegando. Na sexta elas não poderiam fazer isso porque o sábado estava próximo, e no sábado, pela lei dos judeus, não poderiam haver trabalhos nenhum tipo, era o dia do descanso. Foi quase que uma quarentena para aquelas mulheres, até que elas pudessem ir ao túmulo, prestar os últimos cuidados e as últimas ações para com o corpo de Jesus. Algo parecido tem acontecido em várias regiões do mundo nesse tempo. Lugares onde pessoas estão sendo proibidas de acompanhar o sepultamento dos seus familiares, das pessoas que amam. Lugares onde as pessoas estão sendo colocadas na sepultura sozinhas, que foram enterradas apenas com os coveiros. Resta a família esperar todo esse surto que estamos vivendo passar para que possam ir até lá prestar as devidas homenagens. Para as mulheres, o sábado havia terminado e elas não esperaram nem o sol aparecer direito, assim como hoje. O sol está aparecendo agora. Elas caminharam para a sepultura, como diz a palavra, era alta madrugada quando isso aconteceu. A angústia, o desejo de embalsamar o corpo do seu Senhor tomava o coração delas. Esse sentimento que elas tinham deu lugar a um outro sentimento, ao sentimento de medo, já que elas não esperavam toda a cena que se desenrolaria perante elas. Primeiro, um terremoto que mexe, abala com as estruturas, mas mesmo assim elas continuam. Terremotos já apareceram no texto bíblico em outros momentos, e normalmente eles são um sinal do juízo e do julgamento de Deus que breve acontecerá. Mas aquelas mulheres não pararam, elas continuaram rumo à sepultura. Uma das preocupações daquelas mulheres naquela manhã era quanto à rocha que estava perante a tumba. Como elas fariam para tirar aquela rocha? Deus ouve a necessidade delas. Envia o anjo, o qual faz com que a terra trema. E esse anjo remove a rocha para que elas tenham acesso até o túmulo. Algo que parecia impossível, mas para Deus é possível. Assim como muitas vezes na nossa vida nos deparamos com rochas enormes, intransponíveis, mas Deus graciosamente atende a nossa necessidade, percebe o que precisamos e faz com que aquilo se desfaça, se remova, para que a gente siga a nossa caminhada. A presença dos próprios anjos ali era algo inesperado para elas. Se olharmos para o texto bíblico, nós encontraremos diversos momentos em que os anjos apareceram. E sempre os anjos aparecem como mensageiros, trazendo uma palavra do Senhor, trazendo um anúncio diretamente de Deus. Muitas vezes nós vemos os anjos trazendo um anúncio de juízo, de condenação, para chamar as pessoas ao arrependimento pelos seus pecados e para que elas tornem humildemente para Deus. Porém, a mensagem aqui é outra. Lutero vai dizer a respeito da mensagem dos anjos o seguinte, ele diz assim,
que eles fazem uma bela pregação, pois são bons pregadores. Ele diz às mulheres: não temam, não tenham medo. A tristeza, a angústia, o desejo de prestar os últimos cuidados ao corpo de Jesus deram lugar ao medo no coração daquelas mulheres. Mas o anjo tenta tranquilizar elas. Ele continua: sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Se o anjo tivesse parado a sua frase aqui, eu acho que haveria mais desespero ainda no coração daquelas mulheres. Elas estariam sem rumo, já que se o corpo não estava ali, onde estaria o corpo? Mas o anjo graciosamente continua a sua pregação e sua mensagem, e ele diz: ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Jesus ressuscitou, Jesus vive. As mulheres devem ter olhados atônitas uma para a outra, pensando: o nosso Senhor, aquele que nós tocava, aqueles que nós abraçávamos, aqueles que nós estávamos junto com eles, que nós vimos o seu corpo morto, agora está vivo novamente. Podemos tocá-lo, abraçá-lo, senti-lo. Jesus havia falado não só para as mulheres, como para os seus discípulos, algumas vezes, pelo menos 3 vezes, a respeito da sua ressurreição. Mas elas, como eles, também não acreditaram, não creram. Porém, a sua promessa se cumpriu. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Não mais como antes da sua morte, quando ele se esvazia dos atributos de Deus, mas agora em glória. Agora com os atributos de Deus. Agora ele aparece para as pessoas. A gente vai ler no texto bíblico. Ele aparece para os discípulos. Ele passa por paredes. Ele está presente em diversos lugares, acompanhando o seu povo. Por isso nós cremos que na Santa Ceia, tão necessária a Santa Ceia para o povo de Deus, Jesus está presente, porque ele prometeu estar presente junto conosco na Santa Ceia. Por isso o cristão deseja participar da Santa Ceia, participar da Santa Ceia com seus irmãos, porque ali ele está recebendo o próprio Jesus Cristo. Sabemos que nesse tempo de pandemia as nossas igrejas estão vazias e a Santa Ceia não tem sido oferecida. Obviamente a Santa Ceia, ela nos dá perdão dos pecados, ela fortalece a nossa fé, ela nos restaura, mas no momento adequado, no momento certo, no momento em que haja segurança para todos nós, segurança para vocês, segurança para nós, segurança para mim, a ceia continuará sendo servida e Jesus, que vai por meio da palavra até você, também chegará até você por meio da Santa Ceia. Nós padecemos da mesma incredulidade das mulheres, da mesma incredulidade que os discípulos tiveram. Mesmo todo final de semana, a gente confessando a nossa fé com as palavras do credo apostólico, crê em Jesus Cristo, que ao 3º dia ressuscitou dos mortos, ainda assim nos pegamos em dúvida. Ainda assim parece em alguns momentos que temos um Deus morto. Ainda assim parece que o nosso semblante se abate em muitos momentos. Há uma história de Catarina, esposa de Lutero, que certo dia, vendo a tristeza de Lutero, por conta das dívidas, por conta da peste, por conta de outros problemas também, ela se vestiu toda de preto. E aí quando Lutero viu Catarina, ele falou assim: ué, quem morreu? E aí Catarina diz assim: eu acho que Deus morreu pelo seu semblante, pela sua cara. Uma bela lição para o reformador, uma bela lição para nós, para que nós não sucumbamos em tristeza, para que nós não sucumbamos em angústia, porque nós temos um Deus vivo, não um Deus morto. Não temos um Deus que ficou na sepultura. Temos um Deus que venceu a morte, que está vivo, que ressuscitou, que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos.
Para quem crê, esta vida não tem fim, seja pandemia, sejam doenças, acidentes, morte natural. Tudo isso ficará para trás, porque aquele que crê e confia no Senhor, que venceu a morte, também viverá. Também viverá. O anjo continua sua mensagem às mulheres, dizendo: vão e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou, né? Vão, compartilhem essa mensagem. E elas saem dali com medo, mas também com muita alegria, né? Dois sentimentos aqui que parece que não se misturam, mas se misturam. E nós vemos esse sentimento também em outros momentos da vida, quando, por exemplo, quando um casal recebe a notícia de uma gravidez em meio a uma pandemia. Há preocupação por todo aquele contexto, mas há alegria pelo filho que virá, assim como em outras situações. As mulheres, tomadas de medo e de alegria, não esperavam a próxima surpresa que elas teriam. O próprio Jesus, elas que haviam visto seu corpo morto sendo tirado da cruz, colocado numa tumba, agora o veem em carne e osso vivo perante elas. E diz a palavra: eis que veio Jesus ao encontro delas e disse: salve. Presenciar o ressuscitado, presenciar a Jesus, presenciar a sua vitória sobre a morte, só poderia trazer como consequência uma coisa: a adoração a Ele. E foi isso que aconteceu. Elas abraçaram os pés dele e o adoraram. Aqui temos o primeiro culto a Jesus ressuscitado. O que mais poderiam fazer? Como poderiam proceder, senão louvando aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo? Que cena! Ver a pessoa que você viu morta dias atrás, agora viva, carne e osso. E essa é a esperança cristã. Essa é a esperança que nós cremos e pregamos. A esperança da vida eterna ao lado das pessoas que amamos. Primeiro, habitar com Jesus, o nosso Senhor. Depois, com todos aqueles que se foram crendo nele. Essa esperança chegou até os nossos ouvidos. Essa esperança está chegando na tua casa. Essa esperança está chegando até a tua família. E só foi possível que ela chegasse até você. Só foi possível que ela fosse compartilhada no que nós chamamos de palavra de Deus. A palavra que revela o amor e a graça de Deus. Porque as mulheres ouviram tanto o anjo, como elas ouviram o próprio Jesus, que disse assim para elas: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos, né? Vão dizer aos meus irmãos que eu encontro ele, mas vão levar a mensagem que eu ressuscitei. Vão levar a mensagem que há vitória sobre a morte. A mensagem da ressurreição de Jesus chegou até nós porque pessoas não tiveram medo de comunicá-la. A alegria da ressurreição, a vitória sem precedentes que Jesus Cristo conquistou, que celebramos neste dia. A alegria por essa mensagem que você está recebendo hoje. Pois assim como não foi só para as mulheres que essa mensagem foi dada, mas elas se tornaram portadoras dessa mensagem, levando essa mensagem à frente, assim também você que está celebrando hoje, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra de vitória, leve essa mensagem para frente. Vá dizer aos meus irmãos, vá dizer às pessoas à sua volta: Jesus ressuscitou, Ele vive. E todo aquele que crer nisso tem vida por meio dele e viverá eternamente. Amém. Neste momento, nós normalmente no culto trazemos as nossas ofertas até o altar, tanto ofertas dominicais como ofertas mensais, e um recado especial para os membros da congregação que façam a sua oferta. Primeira opção é a opção de depósito bancário.
Será disponibilizado para todos os membros o número da conta para que você faça a sua transferência. Lembrando que as nossas ofertas devem ser feitas em alegria, em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Estamos num período bem conturbado na economia, também na questão da saúde, mas que Deus possa suprir as suas necessidades e suprir além do que você precisa para que você também faça a sua oferta para a manutenção da igreja, para que a palavra de Deus continue sendo anunciada, para que tudo aquilo que nós temos como responsabilidade administrativa na igreja também seja honrado. Quero convidar você agora, neste momento, para que a gente faça a nossa oração geral. Senhor Deus e Pai, alegres te agradecemos pela vitória de teu amado Filho Jesus Cristo sobre a morte. Ele venceu a morte por todos nós. Obrigado por teres providenciado que a notícia da vitória de Jesus fosse proclamada até aos nossos ouvidos e coração. Obrigado pelas testemunhas oculares da ressurreição, que não silenciaram a respeito dela, mesmo quando ameaçados de morte. Enche de coragem também nossos irmãos e irmãs em todo o mundo perseguidos por causa do testemunho da ressurreição de Cristo. Querido Pai Celeste, com a Tua palavra, dá conforto àqueles que estão doentes, que estão em recuperação diante de uma cirurgia, deprimidos, preocupados. Tomem tuas mãos carinhosas e poderosas, nossos irmãos em Cristo. Angelita e também o Nelson e a família do pastor Erison. De acordo com a Tua graça, dá-lhes a cura e fortalece-os para aceitar a sua aflição, sabendo que estão sob a Tua poderosa mão. Pedimos também por toda a família enlutada, a família Simeone, Senhor, que perderam um ente querido nesta semana que passou. Fortalece e guarda o coração deles e leva consolo até a casa desta família. Senhor, concede a paz aos que estão aflitos por conta dos últimos acontecimentos, especialmente em razão da pandemia. Ampara com a Tua paz os doentes, consola com o Teu amor os que perderam entes queridos. Abençoa a vida de quem precisa trabalhar exposto ao perigo e dá-nos a cura para este vírus conforme a Tua vontade. Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu por nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos aceitos como Teus queridos filhos. Que a alegria dessa mensagem resplandeça em nosso coração.
mesmo em meio à alegria dessa mensagem, nós queremos agora se tornar mensageiros, levando às pessoas que estão à nossa volta esse resplandecer que brota da tumba vazia, quando Jesus vence a morte. Pai, assim como nos garante em Cristo a ressurreição após a morte, ressuscita-nos hoje para o teu serviço, para o compartilhar do teu amor, do teu perdão. Ressuscita-nos da nossa má vontade, para que possamos agir em favor do nosso próximo, levando a mensagem de Cristo. Tudo isso com o auxílio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, que venceu o pecado, o diabo e a morte, em nosso lugar, com a sua morte e ressurreição, nós oramos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que alegria ter compartilhado contigo desse momento em que ouvimos a palavra de Deus, ouvimos novamente a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. A nossa congregação segue com as atividades canceladas, adiadas, até que esse tempo passe. O pastor está à disposição de visitas extraordinárias. Eventualmente, se você precisa, pode ligar para a congregação, mandar um recado, que nós atenderemos a sua necessidade. Deixo a cada um de vocês o desejo de que tenham uma Páscoa abençoada, que a alegria do ressuscitado resplandeça na tua vida, no teu lar e na tua família, e proclama a bênção sobre ti. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.